juízo do trono branco, ele falava do sofrimento daqueles que morrem sem Cristo, e eu só batendo de ombro, sacudi o ombro, não ligava com essas coisas. E de tanto que ele falava, dia após dia, a gente trabalhava junto, né? Todo dia tinha que ver um cara que trabalhava com ele na sessão. Era todo dia de 6 da manhã, que a gente pegava o ônibus São João da firma, e até 5 da tarde na firma, mais quase 2 horas de Jacarepaguá até São João do Meriti, e ele no meu ouvido todo dia o mesmo assunto. Eu não aguentava mais o cara. Eu um dia pensei comigo, já falei isso aqui, já tem mais de anos, talvez algum não lembra. Um dia eu pensei comigo, quer saber uma coisa? O senhor José não para de falar evangelho para mim, de Jesus, essas coisas, não para de me chamar para ir na igreja. Eu falei assim, eu vou na igreja com ele, se você me deixa em paz. Vou pagar minha conta e não me perturba mais. Aí um dia, segunda-feira eu falei para ele, quarta-feira eu vou na igreja com você, igreja metodista de Coita Rocha. Ali é 2 dias. O homem deu glória que eu não entendi nada, foi igual um tomate. E eu fui na quarta-feira com ele lá, no memorável dia 9 de janeiro de 76. Chegando lá, sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe? O que vocês estão vendo hoje. Não saiu nunca mais. E às vezes é bom você se reportar no dia da sua conversão. Como foi que você encontrou Jesus? Com certeza você tem um crente na sua vida. A maioria das pessoas que convertem tem um crente na frente dele. Entre Jesus e ele tem um crente. Eu tenho meu pai na fé, que hoje já está na glória. E às vezes é bom a gente se reportar lá atrás, pensar no nosso passado, como foi que nós conhecemos a Cristo, e essas coisas costumam reavivar a nossa alma. Né? E hoje eu falo com muita propriedade que eu estava dançando em cima de um poço, e a tampa do poço estava podre. E eu não sabia. Correndo um perigo enorme, de uma hora para outra, caiu uma situação desesperadora, da qual jamais haverá retorno. Então, é bom de vez em quando a gente se reportar ao nosso passado para lembrar de onde nós saímos, como nós estávamos, o perigo que nós estávamos enfrentando aqui, e a nossa mente estava totalmente tomada, cego, como o apóstolo Paulo diz, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho para eles. O diabo cegou, e eu era um deles, ceguíssimo, né? Hoje eu estava ali no hospital, fui levar o Nico lá para passar a noite com a sogra dele no hospital, no centro da cidade. Na volta eu vim com o cunhado dele e estava conversando com ele sobre esses detalhes, né? Os perigos de cabeça, a cegueira espiritual que os homens hoje, principalmente os de hoje, né? Estão enfrentando aí no mundo, e passando para ele alguns boletins missionários e mostrando a eles as atrocidades que acontecem lá na Índia, como aquele povo, né, está com a mente obscurecida. Lá na Índia existe um Deus para cada habitante. São 1.300 e poucos milhões de deuses que existem na Índia, um para cada habitante. Eu até falei para ele que eu li um boletim na revista missionária de Novo Horizonte, que o hindu ficou viúvo, né? E o sacerdote disse para ele que a mulher dele reencarnou num chimpanzé. E ele teria que casar com o chimpanzé para dar continuidade ao casamento dele. E o cara casou. E o sacerdote fez o casamento dele com o chimpanzé. Aí vocês imaginam as besteiras, carochinhas que estão na cabeça daquele povo. Agora esse mês ainda li reportagem aí que já mataram vários pastores missionários na Índia, tocaram fogo em várias igrejas. Um povo totalmente tomado pelo diabo, escurecida com relação
ao Evangelho. Você, na sua oração, você pediu uma coisa difícil para Deus. Eu observei a sua oração. Senhor, salva aqueles que não te conhecem. Senhor, assim. É muito difícil. Porque o Evangelho hoje está sendo divulgado no mundo todo. Essas pessoas que estão morrendo na Índia, por exemplo, nos países comunistas, é porque o Evangelho entrou lá. Eles já estão ouvindo. Por que o governo chinês está proibindo a pregação do Evangelho, prendendo missionário direto, o próprio povo dele ser torturado porque acredita na Bíblia? Porque já ouviram falar de Jesus. E os milhões e milhões na Índia estão sendo salvos. Como diz o hino da África cristã, né? Quando os milhões da China, tudo que Jesus dará, foram salvos, como se foram salvos no Brasil. O Evangelho está chegando ao extremo asiático. Então Jesus está sendo divulgado no mundo todo. Então, está sendo muito difícil pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas as oportunidades estão surgindo através dos missionários. Então, irmãos, esse assunto aqui que eu quero abordar com os irmãos, no versículo 28, como eu disse no início, ele diz respeito a nós também. Você já parou para você relembrar o perigo que você estava correndo lá atrás? De onde você saiu? Quem era você lá atrás? Então Jesus faz aqui, ó, a seguinte exortação: não temais, não tenha medo de ser executado. Não tenha medo da morte física. E olha, o que tem de crente aí com medo de morrer, meu Deus do céu. Hein? Se o homem de branco der um diagnóstico a você, está com uma doença que só Deus, hein? Pronto, ele já entra na prova. Acabou a alegria dele. Já não dá nem glória mais. O semblante cai. Vai ficar de igreja pedindo oração. Não vai dormir direito. Acaba o apetite. A pressão descontrola. Medo de morrer. Quando a Bíblia diz que a morte do crente é lucro. O apóstolo Paulo foi bem claro: morrer para mim é ganho, é lucro. Porque na nossa morte nós somos promovidos para um patamar muito superior a esse, muito melhor do que esse. Eu fiz uma pergunta aqui um dia, não sei se quem lembra aí. A pergunta foi essa: quem quer ir para o céu aqui? Quem lembra aí? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí minha segunda pergunta: quem quer morrer? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Eu ministrei. Ninguém levantou a mão. Mas você quer entrar no céu assim? O apóstolo Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Nós temos que sair desse corpo. Nós temos que largar essa carcaça velha para trás. Senão a gente não vai tomar. Esse corpo que nós temos não tem condição de ver a Deus. Com esse corpo aqui, se Deus se mostrar para a gente, nesse corpo que nós temos, ele desintegra na hora, vira pó, vira cinza na hora. Esse corpo não tem condição de ver a Deus. Esse é um dos propósitos principais da ressurreição do corpo. É para que nós possamos ver a Deus face a face, com o corpo glorificado, o corpo transformado, que resiste à presença de Deus, que a sua presença ela é terrivelmente terrível. E a carne, pecaminosa como é, não tem condição de ver a Deus. E nós herdamos essa carne depois da queda, porque antes da queda, Deus todo dia vinha conversar com Adão. Batia papo com ele tranquilo. Corpo santo, perfeito, sem pecado. E na ressurreição esse corpo será restaurado para poder pegar nas coisas, para poder apalpar e abraçar o outro e ver a Deus face a face. E com este corpo a gente vira cinza na hora. Então nós precisamos, isso é para quem quer ir para o céu, nós precisamos largar este corpo, ver essa carcaça aí e ir embora. Então, o crente não pode temer morte física.
que a Bíblia determina como segunda morte, ou morte eterna. É aquela morte que você não morre mais. Você enfrenta ela, mas você não morre mais. A morte não mata. Não leva você a deixar de existir. A coisa é tão terrível, você vai querer morrer para se livrar daquilo e não vai conseguir, porque você já morreu uma vez. Segundo Hebreus, acho que é 9:27, o homem só morre uma vez. Não vai morrer 2 vezes. Morte para a eternidade ou vida eterna para a eternidade é uma vez só. Mas, ô Bíblia, mas e Lázaro? Lázaro morreu outra vez? Morreu ou não morreu? Lázaro voltou a morrer? Ou ele está vivo? Lázaro morreu outra vez. Na ressurreição de Lázaro, ele apenas voltou à vida natural que ele tinha. A ressurreição de Lázaro não foi ressurreição para a vida eterna, porque ele voltou a morrer novamente. Está aguardando a ressurreição dos justos. Aquilo foi uma demonstração do poder de Cristo, mostrando que ele tem autoridade sobre a morte. Então a ressurreição de Lázaro não foi ressurreição para a vida eterna, ele apenas voltou à vida natural outra vez. Agora, a de Cristo sim, foi ressurreição para a vida eterna. Porque a ressurreição para a vida eterna você nunca mais morre. E é essa que é a igreja, que o povo de Deus está aguardando há 2000 anos. Ressurreição para a vida eterna. Essa você nunca mais vai morrer. Agora, Jesus fala aqui, olha, não tema, não fique com medo se alguém matar você. Estou aqui parafraseando, né? Não tema os que matam o corpo, depois não pode fazer mais nada. Porque o homem não tem como matar a alma do homem. A alma é um ser imaterial, é a parte invisível do homem, é a existência invisível do homem. Essa alma, ela sai do corpo assim, você dá o último suspiro. Eu já falei uma vez sobre isso, mostrando aos irmãos que dentro de você, Marquinhos, existe um outro Marquinhos aí dentro. Dentro de você tem uma outra pessoa aí, com a mesma característica com a qual você se apresenta, que o apóstolo chama de homem interior. Ele diz, ainda que o nosso exterior se corrompa, está falando do corpo, que o que se corrompe é o corpo, ele fica velho, endoece, morre, cansa. O exterior se corrompe, ou seja, vai se acabando, com o passar do tempo ele vai, e não adianta se maquiar não, porque vai mesmo. Mas mesmo que o nosso exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova a cada dia para a glória de Deus, segundo a imagem de Cristo. Ou seja, esse homem interior, ele tem capacidade de todo dia dar glória a Deus, que tenha feijão na mesa ou que não tenha. Ele se renova. Quando esse homem interior, ele busca a presença de Deus na vida dele, ele vive por esta palavra, ele é a pessoa que ora constantemente, que está na presença de Deus, ele tem todas as qualidades de ser feliz, alegre, dar glória todo dia, que ele sente a renovação de Deus no interior dele. Esse é o homem de dentro, é a pessoa de dentro, que a Bíblia chama de alma. Então, o que é a alma? Alma é uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o mendigo tem, o general tem, o rei tem, o catador de papel tem. Todo mundo tem a sua alma. E ela se renova com a palavra de Deus. Então, esta parte imaterial do homem chamado alma não morre. E a alma, ela, depois que ela veio existir, ela não tem condição de deixar de existir mais. Então você lê lá no Gênesis capítulo 2, que Deus assoprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Ou seja, no computador original, ele se tornou alma que nunca morre, que vive para sempre. Então o homem vai existir aqui e lá na eternidade. E lá na eternidade ele vai existir ou no céu ou no inferno. Quem vai escolher é ele, mas ele vai existir para sempre. Agora existe aí uma teoria aí na internet, hoje é tudo internet, né?
Nem se compra mais livro hoje. É tudo internet. Existe teoria na internet, pessoas divulgando aí, que depois da morte, Deus vai fazer perecer no inferno a alma e o corpo, como está escrito aqui, pegando esse texto. Deus pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós temos aqui duas questões melindrosas. Primeiro, a palavra perecer na Bíblia, nos originais bíblicos, não significa nunca deixar de existir. Não significa isso. E é que muitos ensinam que com a morte acaba tudo. E o salvo, quando morre, cai num sono profundo, só vai despertar no dia da ressurreição. E o ímpio, quando morre, simplesmente deixa de existir. Assim é mole. Você pinta o 7, borda o 8, quando você morre, você deixa de existir. Não vai pagar nada, não vai sofrer nada. Assim é mole. Ó, eu morri, eu não existo, simplesmente não existo mais. Assim é mole. Aonde vai aparecer o castigo do ímpio? Você não vai existir mais. Então, quando Davi fala que Deus vai extinguir todos os ímpios da terra, ele é bem claro citar a palavra terra. Deus vai extinguir, vai fazer perecer todos os ímpios da terra. Não é da eternidade, é da terra. Na terra não existirá mais ímpio no dia vindouro. No mundo vindouro que nos prometeu para aqueles que estão nele. Os mansos herdarão a terra. Nessa terra que vamos herdar, não haverá ímpio. Todos eles serão extintos da terra. Mas eles continuarão a existir na eternidade. Então, esse perecer aqui não é nunca deixar de existir. Mas é sofrimento eterno, tormento eterno, dores, angústia, solidão, tristeza eterna. Segunda questão aqui, muito importante. Fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Como é? Quando você morre, seu corpo não fica na sepultura? Aonde seu corpo perece? No inferno ou na sepultura? Quem já viu aqui através da internet os coveiros limpando a sepultura? Quem já viu aqui? Alguém já viu? Coveiro puxando o caixão todo podre, abre, viu? Cadê o orgulho? Cadê o narizinho em pé? Cadê a vaidade? Ali, ó. Coisa horrível, coisa macabra, virando pó. Ele vai com aquela luva de borracha, tira a canela, tira o pé, tira a mão, só sobrou o osso, bota num saquinho pequenininho e leva. O corpo pereceu no inferno ou na sepultura? Então o nosso corpo, ele perece, ele vira pó aqui na face da terra, na sepultura. Bicho, mas aqui está escrito que é inferno, não é sepultura. Pereceu no inferno a alma e o corpo. Como é que eu vou entender isso aqui então? Dizer que o nosso corpo vai para o inferno? Não. Vai para o inferno é a alma. O corpo fica na sepultura. Então a Bíblia está se contradizendo, explica isso aí. Logicamente, Jesus está falando aqui do inferno dos infernos. Não é um inferno tal como nós entendemos hoje pela palavra, onde vai os ímpios sem Cristo, mas sim o inferno dos infernos. E vocês sabem o que é o inferno dos infernos? Segundo os relatos bíblicos, o inferno já é um local terrivelmente terrível. Você imagina o inferno dos infernos. Você vai lá para Apocalipse 20, você encontra escrito lá que até o inferno vai ser removido de onde ele está para o lago de fogo. Todos os habitantes do inferno serão removidos para o trono branco, os ímpios, e este local chamado inferno, que hoje é no centro da terra, deixará de existir depois do trono branco. Porque Deus vai instalar o lago de fogo e vai pegar todos os ímpios do lado, desde Caim até o último homem que nasceu no milênio.
vai levar para o julgamento, todo branco já será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 15, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. Aleluia! Uma vez que o inferno vai ser esvaziado no trono branco, não haverá mais necessidade do inferno. Agora, antes disso acontecer, Deus vai fazer a alma dos que estão lá no inferno voltar para a terra novamente, ressuscitar outra vez, dentro dos seus corpos naturais, aí se vai unir alma e corpo novamente, para os dois serem lançados lá, junto do lago de fogo. E é um corpo que, apesar de ser um corpo ressuscitado, ele terá uma diferença fundamental do corpo do santo. O corpo do santo será um corpo glorificado. O corpo do ímpio não terá glorificação. Ou seja, ele vai sentir todas as dores e agonia do fogo e do enxofre. Enquanto Deus existir, ele estará lá, naquele lago de fogo, gritando desesperado, sentindo as dores da queimadura, muito pior do que era no inferno. Porque Apocalipse 14 diz que Deus vai acrescentar enxofre no fogo. E para que é que Deus vai colocar enxofre? É para fazer o fogo arder mais. Então, logicamente, Jesus está fazendo referência não ao inferno propriamente dito, porque o corpo não entra lá, somente a alma. Ele está fazendo referência ao lago de fogo, ao inferno dos infernos, que é 1000 vezes pior do que o lago, do que o próprio inferno. Então Jesus diz: não fique com medo de ser executado, não tenha medo da morte física, até porque o medo não vai livrar você dela. Todo mundo aqui, se não for arrebatado, vai passar pela morte física. Aleluia! E é o único meio de vermos a Deus. Agora, por quê? Essa doutrina da morte quase não é falada na igreja, porque é um assunto chato, né? Ué? Ninguém pode tocar. Melhor falar que vai dar tudo certo, né? Você é campeão, que amanhã você é melhor do que o hoje, sua bênção está aqui, que nada vai ser como. É muito mais fácil isso, que você arranca a causa do povo. Agora, esse assunto chato, morte, morrer, mas ninguém não quer falar. E por isso o povo fica na ignorância, não sabe o que é a morte, não sabe como ela se processa, não sabe o que acontece 2 segundos depois do último suspiro, não sabe, fica nessa ignorância, aí teme. Teme por quê? O desconhecido, ele faz a pessoa ficar com medo. O desconhecido traz temor ao coração do homem. Você está pisando onde não conhece, você está na treva, na escuridão, não sabe o que pode, você fica com medo. O desconhecido traz temor ao seu coração. Mas quando você toma conhecimento daquilo que a Bíblia fala acerca desse estado, dessa questão chamada morte física, você perde o medo de morrer. Você perde o medo. Paulo era tão esclarecido sobre isso que ele falou: gente, eu prefiro morrer. Eu quero mais é morrer e estar com Cristo. Ele usa outra expressão. Ele usa a expressão partir. Para mim seria melhor partir e estar com Cristo. Olha, se eu vou chegar para ele e falar: ô bispo, para mim seria melhor morrer, eu queria morrer. Você vai estranhar, você quer morrer, rapaz? Mas Paulo tinha esse pensamento. Ele queria partir, ou seja, morrer e estar com Cristo. Porque ele sabia que era muito melhor do que estar aqui embaixo. E só Deus sabe o que Paulo viu lá em cima. E Deus proibiu dele contar. João teve um privilégio maior do que ele, que viu muito mais coisas do que Paulo e escreveu, né? E mandou para as igrejas. Nós temos um esclarecimento mais aberto, como é a vida no céu, mesmo sabendo que esse esclarecimento é parcial. Ainda não sabemos tudo, e só vamos descobrir com os que lá. E Paulo diz: quando vier o que é perfeito, Coríntios 13. Então, o que é em parte agora,
será revelada. Hoje nós conhecemos em parte, só um lado da realidade do mundo espiritual da eternidade. Mas depois que Jesus voltar, como ele diz, quando vier o que é perfeito, então nós passaremos a conhecer como somos conhecidos hoje. Então, o conhecimento pleno das riquezas da vida eterna só nos será revelado na sua amplitude quando nós estivermos lá. Agora, Paulo viu essas coisas. Ficou tão deslumbrado que em Coríntios 2, ele chegou a escrever, olha, homem nenhum jamais pensou, viu, ouviu as riquezas, as glórias que Deus preparou para aqueles que o amam. Nunca subiu o coração de homem nenhum. Aquela expressão da rainha de Sabá, quando ela chega diante do império de Salomão, o que ela diz assim, olha, não me contaram nem a metade. Nem a metade me contaram. Aquilo ali já é uma ilustração daquilo que nos espera na eternidade. Quando você estiver lá, você fala, poxa, em todas as pregações que eu ouvi, nem a metade eu ouvi. Não vou nem na metade. As glórias que tem aqui. Isso já é motivo de sobra para você não ter medo da morte. Uma certa vez a pessoa disse para mim, pastor, eu não tenho medo da morte. O meu problema é na hora da passagem. Eu fico preocupado na hora da passagem. Aí depois que eu passar, acabou o susto, né? E é uma preocupação até razoável. É justo. Porque é uma experiência única, singular, pessoal, na vida de cada pessoa. Fazer a passagem na hora da passagem. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm uma vida espiritual sadia com Deus, que não vivem na desobediência, que não vivem na rebeldia, essas pessoas, quando chega essa hora, eles vão tranquilo. Eles sabem na consciência de que estão em dia com o Senhor. Está em dia. Não está em pecado, não está no vermelho, está se esforçando para agradar a Deus. Então a consciência dele não acusa. Mas mesmo que o seu coração o acuse de alguma coisa, o apóstolo não responde, olha, filhinho, mesmo que o nosso coração nos condene, maior é Deus. Maior é Deus. Mesmo que nessa hora você venha ter uma dúvida, ficar com medo, lembre que maior é Deus que garante a sua eternidade. Por isso você tem que viver noite e dia com a sua vida nas mãos de Deus. Para quando chegar essa hora, você vai sorrir. Eu fui no sepultamento do meu pai na fé, em Vila Rosalie, e eu fiquei surpreso. Qual foi a surpresa? Quando eu cheguei assim diante do esquife, que olhei para dentro do esquife, olhei o semblante dele e dava aquele ar de sorriso. Aquele ar de sorriso assim no rosto. Como tivesse dado um último sorriso. E até hoje eu fico me perguntando, o que será que ele viu na hora da passagem dele? O que será que ele sentiu? O que será que ele ouviu? Será que ele ouviu? Porque eu já recebi vários relatos de pessoas em Cristo que, antes de morrer, segundos antes, tiveram uma visão de anjos, ouviram um grande coral no ar cantando. Eu já recebi mais relatos. O pastor, ela relatou antes de ela morrer que ela estava ouvindo um hino tão lindo no ar, assim, no espaço, um lindo coral cantando, dando glórias e aleluia, que ecoava no espaço. Ela foi embora feliz da vida. Eu lembro uma vez que eu recebi um testemunho do pastor Joel, na igreja Assembleia de Vila Tiradentes, eu estava muito lá, em 78, mais ou menos, eu era seminarista na época. Ele disse que uma das suas ovelhas estava doente e não conseguia levantar da cama para nada, nem para tomar banho, para ir ao banheiro, para comer, para nada, ele estava lá doente, ninguém dava nada mais por ela. E um dia ele chamou as irmãs para ir lá fazer uma visita a essa irmã, e chegando lá, conversa daqui, conversa dali, liga a Bíblia, ora, mas antes dele orar, uma das
irmã, a senhora acredita que Jesus pode curar a senhora? Ela disse, acredito, eu creio. Então vamos orar. Jesus vai curar a senhora e a senhora vai voltar a fazer visita com a gente. Tudo bem, pode orar. Só que, antes de vocês orarem, deixa eu passar um negócio para vocês. Mais ou menos, cerca de 1 hora, mais ou menos, antes de vocês chegarem aqui, eu estava deitado aqui nessa posição, meditando a minha vida passada com Deus, a minha vida atual, meditando as coisas de Deus, aqui, pensando na minha situação, quando de repente o meu telhado abriu a semelhança de uma tampa de panela. Abriu e desceu um facho de luz do céu, um facho tão forte, até a cumieira da minha casa. Chegando na cumieira, desceu naquele facho de luz um varão todo de branco e falou comigo, minha serva, aguarda tão somente a chegada do meu servo, que eu virei te buscar. Dito isso, ele subiu naquele facho de luz. O telhado se fechou. E o pastor Joel perguntou, e como é que era esse varão, irmão? Esse varão tinha um cabelo branco, longo, caía na metade para frente e para trás, tinha um cinto de ouro maciço aqui no peito, a largura de um palmo, e o seu rosto brilhava muito mais forte que a luz do sol. E disse, o próprio Jesus, ele veio falar com a irmã. Aí eles oraram, irmão. Acabaram de orar, a irmã levantou, foi para o banheiro, tomou banho, tomou café, conversou com ele, foi mais ou menos umas meia hora ali com ele. Depois deitou, está vendo no lugar dela. Quando ela acabou de deitar, só virou a cabeça para o lado. Igual um passarinho. Tranquilo, tranquilo. Não se desesperou, não se abateu, foi tranquilo. Porque a sua consciência não acusava de ter falta com Deus. Esse é apenas um dos vários relatos que eu já tive durante a minha caminhada ministerial, de pessoas que na hora da morte vai tranquilamente, porque sabe para onde está indo, conhece o Deus que ela serve, teve uma vida de obediência, de resignação, de submissão, sua consciência não acusa. Agora vai ver a morte do ímpio, como é que é? Eu estava lá no cemitério de Irajá, muitos anos atrás, esperando uma das minhas ovelhas ia ser sepultada, né? Aguardando ele a chegar no espírito. Daí a pouco passou um enterro assim, dizendo, mas olha uma coisa macabra. Eu vi a pessoa indo bater no caixão, leva minha úlcera! O outro na frente batia no chão, gritava desesperado, leva minha úlcera! Olha uma coisa macabra, desespero. Fiquei olhando aqui, meu Deus do céu. Coisa horrível. Fiquei ali aguardando. Demorou 10 minutos, o sino bateu outra vez e passou outro sepultamento. E eu comecei a olhar diferente, comecei a olhar tudo ali, ó. Vou morar na cidade celeste do mim. Eu fiquei olhando aqui, meu Deus. Que diferença! Aleluia! Que diferença! Daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Davi disse que o justo até na hora da morte tem esperança. Até na hora da morte tem esperança. Vale a pena sacrificar, renunciar, matar o eu, renunciar tudo por este bem. Porque todos nós vamos passar por esse pedaço. E eu já vi muitos ímpios na hora da morte entrar em desespero. Desespero. Eu falei aqui uma vez sobre o testemunho de um médico, o Leonardo. E esse é um quadro que todo dia está passando na frente dele, né? Médico, trabalhando no hospital, todo dia tem gente morrendo. Ele disse que viu a morte de um cara que não tinha Deus na vida dele. E esse médico é evangélico. Ele fica simplesmente horrível. Ele disse que a cama do camarada está assim perto da janela, né? Daí a
quando o cara deu o último suspiro, ele viu uma nuvem negra imensa entrando pela janela, e dentro daquela nuvem, dois seres horríveis. Chegou, pegou o cara e ele viu, ele fala no testemunho, o camarada se dividiu em dois. Eu vi o cara levantar da cama e ele ficar deitado ao mesmo tempo. A alma, o homem interior, saiu de dentro dele e o corpo, o material ficou ali. E esse que saiu dentro dele, o demônio pegou o cara, assim, olha, o cara gritava, estruchava, musgunhava o corpo, desesperado, ele não queria ir para onde estava ele. E aquele personagem pegou ele, levou pela janela, foi naquela nuvem negra e sumiu pela escuridão. E ele foi desesperado, gritando, chamou o e não queria ir. Ele viu isso, porque ele é um médico evangélico e ele tinha revelações, visões, né, no meio pentecostal. E Deus testemunha também na internet, testemunho dele. O nome do tema que ele cita lá é Valoriza a Vida Eterna. Pode ver na internet. Coisa horrível. E eu já passei também por um pedaço dessa natureza, vendo pessoas sem Cristo. Nos últimos momentos, que desespero. Ele viu lá em Suíça, eu cheguei e falei para ele: olha, meu querido, que tudo que importa para você agora é Jesus. Esquece tudo que você aprendeu. O cara era enfiado na marca do problema. Meus irmãos falaram: pastor, vai lá porque ele está morrendo. Ele lá, o ministério naqueles últimos momentos. O cara estava em desespero. Mas não abriu mão de Jesus. Aliás, não abriu mão de aceitar Jesus. Estava ali gemendo, se contorcendo, o olho arregalado. O que importa agora é Jesus para você. Esquece tudo que você aprendeu até hoje. É só Jesus agora. O cara foi embora sem Jesus. Aonde ele está? Aonde ele está nesse momento? Não tema os que matam o corpo. Depois, mandá-lo fazer. Mas aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno, fazer você perecer no inferno, esse é que tem que ser temido. Porque depois que a pessoa sai do corpo, a vida continua. Ele continua existindo. Que seja no céu ou no inferno, ele continua existindo. A alma, depois do último suspiro, ela continua a sua marcha para a eternidade. Ela jamais vai deixar de existir. Deus fez o homem com capacidade de existir dentro e fora do corpo. O ser humano ele existe dentro e fora do corpo. Você vê, por exemplo, o relato do apóstolo Paulo. Quando ele estava voltando para Jerusalém, ele foi orar no templo. E na oração ele diz: eu saí de dentro do meu corpo e ouvi a voz daquele que falava comigo. Eu, Paulo, eu saí do meu corpo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, você vê a mesma experiência. Eu, João, estava na ilha de Pátimo e eu ouvi aquela voz e eu saí e fui em direção àquela porta no céu. O corpo dele ficou lá guardado certamente por um anjo. Mas ele foi, quer dizer, o homem interior, a alma, a pessoa em si, que a alma é nós, é a pessoa em si. A alma sou eu falante, eu pensante, eu que faço, apenas uso esses membros para me manifestar. Eu pego o celular nas minhas mãos aqui, é minha alma que está pegando ele, a tela está usando a minha mão para pegar o celular, mas ela está usando. Você pega um larápio, você corta a mão dele, ele não pode mais furtar nada do que cortou a mão, mas a alma dele continua roubadora, continua com desejo de roubar. Ela só não pode roubar mais porque não tem mais a mão para pegar as coisas. Quem está falando para você é a minha alma, ela está apenas usando esse órgão chamado língua. Quer dizer, o que é a alma? É eu pensante, é eu falante, eu ouço, eu falo, eu escuto, eu sinto. Isso é a alma, é o homem de Deus. E é esse homem de Deus que Jesus veio redimir. Foi por esse homem de Deus que ele morreu no Calvário. Que até essa carcaça velha que vocês estão vendo aqui, olha, vendo? Carcaça velha. Essa carcaça também ela tem um valor.
carcaça velha, a Bíblia diz que ela está gemendo, aguardando a sua ressurreição. Ou seja, voltar a ser como Adão era antes da queda, aquele corpo glorioso, que não morria, que tinha nele a glória de Deus. Romanos 3:23 diz que ele perdeu a glória de Deus. E nós, descendentes, também já nascemos sem a glória de Deus. Aquela glória que ele tinha, ele perdeu por causa do pecado. Mas esse corpo que cansado, ele também geme, diz a palavra de Deus. Paulo fala sobre isso. Que nós aguardamos com gemido a redenção do nosso corpo. Aleluia. Mas enquanto essa redenção não acontece, a alma já foi redimida. Então não existe esse negócio de você morrer e deixar de existir. E você vai encontrar aí pastores pregando isso. Se você for para a internet, então lá é uma chuva de doutrinas ensinando isso. Você morreu, pronto, acabou. Se você é salvo, você vai cair num sono profundo, chama sono da alma, a doutrina deles, que é os adventistas do sétimo dia. Se você é salvo, você vai cair num sono profundo, só vai acordar quando Jesus voltar. Você fica inconsciente, quem está dormindo fica inconsciente, segundo ele diz, tá? Então você cai no estado de sono profundo, você não viu mais nada. O que você vai fazer com o Apocalipse 6:9? O que você faz com aquilo ali? Ele diz que diante do altar de Deus havia as almas daqueles que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus e clamavam diante do trono, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, até quando não vingarás o nosso sangue e o sangue dos que estão habitando na terra ainda? Estou lá clamando. Não está dormindo? Outra pergunta: se quando você morre, você cai no estado de sono profundo, aonde estava Jesus nos 3 dias que ele expirou? Dormindo? Onde ele estava? Tanto Paulo como Pedro mostram claramente que ele estava lá no inferno. Ele foi lá no Hades. Atos 2:27. Mas Deus não deixou ele para lá, trouxe ele de volta. E quando ele chegou lá, ele pegou todos os remidos, os justos do Antigo Testamento, que estavam lá no seio de Abraão, e levou para o terceiro céu. Ele não ficou dormindo os 3 dias, estava trabalhando. Então como é que você pode ficar no sono profundo? E o que você vai fazer então com a passagem do rico e do Lázaro? Depois que eles saíram do corpo, eles continuaram lembrando, conversando, trocando ideia, raciocinando, perguntando, indagando, vendo, sentindo, ouvindo. Não estava dormindo? O que você vai fazer com a passagem do rico e do Lázaro? É uma mentira aquilo? Não existe sono da alma. A alma não dorme, porque a alma é um ser espiritual. Quem dorme é o corpo. Aí você lê na Bíblia que na vinda do Filho do Homem, todos aqueles que estiverem no pó da terra, na sepultura, acordarão, ouvirão a voz do Filho de Deus e acordarão. Aí, como é que é isso, gente? Como é que vai acordar na vida do Filho do Homem? É simples. Esse acordar, esse dormir que a Bíblia fala, dormiu no Senhor, se refere a uma expressão usada pelo Espírito Santo, que se refere unicamente ao corpo, não à alma. O corpo sim que dorme do pó da terra, a alma não. A alma continua a sua marcha para a eternidade, ouvindo, vendo, sentindo, raciocinando, indagando, como a passagem do livro do Lázaro nos mostra. Então não existe negócio de sono da alma. Mas tem muito desavisado que estão embarcando nessa. Aí vai ser uma grande decepção para eles quando eles saírem do corpo e começar a ver as coisas, as realidades do mundo espiritual. Vai ser um grande desapontamento para
continuo vendo, eu continuo sentindo, lembrando. Ah, Senhor, tem sempre irmão lá em casa querendo morrer. Deixa eu voltar lá, avisar ele. Lembrou até da sua vida terrena que tinha sido irmão. Mas, família, isso aí é o ímpio. Não, não é só o ímpio, não. O justo também. Lembra? Eles estavam conversando com quem? Com o outro ímpio. Estava conversando com Abraão, que é o pai dos que crê, o homem salvo, o patriarca, estava do outro lado do abismo, no seio do paraíso, lembrando de tudo que passa na terra. Ele disse: filho, lembra quando você estava na terra? É um diálogo entre os dois, um na condição de perdido, e outro na condição de salvo. Diálogo entre os dois. Então, tanto faz o salvo como o não salvo. Quando ele morre, ele continua vivinho da Silva. Porque nós temos uma passagem aqui em Lucas, eu não lembro agora, não me cobre na escola dominical, isso aqui é bom para quem está sempre na escola dominical. Quando Jesus é indagado pelos fariseus sobre aquela mulher que casou 7 vezes. O irmão morreu, casou com outro irmão, o irmão morreu, casou com outro, teve 7 maridos. Na vida eterna vai ser de quem? Teve 7. No fim havia morrido também agora. E Jesus disse: vocês erram porque não conhecem a Escritura. Na vida eterna não se casa nem se dão em casamento. Ou seja, na vida eterna não tem laço familiar. Na vida eterna não precisa se multiplicar. Não tem fertilidade. Que é a finalidade principal do casamento, é perpetuar a vida na terra. Assim que Deus fez Adão e Eva, sede fecundo, multiplicários e encher a terra. Precisavam encher a terra. Na vida eterna não tem necessidade, porque já completou o número dos salvos. O Senhor diz: lá não se casa nem se dá um casamento. Lá não tem casamento. Lá não tem esse negócio marido, mulher, filho, sobrinho, neto, tio, não tem essas coisas. Esse parentesco familiar é só aqui na experiência humana, aqui embaixo. Por isso que Jesus disse para o povo, quando a sua mãe foi procurar lá no templo, que a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos estão aí fora. O que ele respondeu? Meus irmãos, minha mãe, são todos esses aqui, ó, que fazem a vontade de meu Pai. Apontou para o discípulo. Todos esses fazem a vontade de meu Pai. Essa que é a minha família genuína. Essa que é a família do céu. É verdade. Cujo sangue é o mesmo, redimido pelo mesmo sangue. Glória! É a família genuína, a família real é essa. E eu tenho experiência na igreja, muitos crentes se sentem mais felizes em estar aqui com a gente do que no meio familiar. Tem muita experiência disso aí. Conheço N pessoas, poxa, minha família verdadeiramente é a igreja. É os crentes. Meu irmão nem vai na minha casa. É a família real. Então lá no céu, Jesus lá não tem casamento. Não adianta pensar em mulher, em marido, em filho, em pai. Não, lá não tem. Lá todo mundo é servo de Deus. Aleluia. Lá não se casa, nem se dão casamento, mas serão como os anjos que nunca morrem. Serão como os anjos. Você nunca mais vai morrer. E não morrer ninguém mais, não precisa se multiplicar mais. Então, assim é a vida lá na eternidade. Não tem essas coisas que tem aqui. Então, irmãos, aí Jesus completando, ele disse: porque para Deus não existe mortos. Porque para Deus todo mundo está vivo. Eu não achei que ainda esse texto aqui, Jesus faz essa referência em Lucas. Porque para Deus todo mundo está vivo. Ninguém é morto perante Deus. Ou seja, os que dormiram em Cristo aqui neste mundo estão vivinho da Silva lá no céu. Vivinho. Lembrando, conversando, dando glória, salmodiando o Senhor no coração, adorando a Deus, vivinho da Silva.
que a irmã Nininha está dormindo, hein? Está 1000 vezes melhor do que eles estavam aqui embaixo com a gente. 1000 vezes melhor. Nininha aqui dava glória, dançava na porta da igreja. Cantava aquele hino, como é que era? Eu dei um bar. Lá está cantando tudo isso, lá está 1000 vezes melhor do que a gente. Você com medo de ir para lá. Você com medo de ir para lá. A ficha caiu? Então, vamos encerrar dizendo: um vidão te espera lá. E o seu vizinho, qual vidão que espera ele? Você quereria estar no lugar do seu vizinho que não tem Cristo? Você aceitaria fazer uma troca com ele? Você aceitaria fazer uma troca com ele? Você arriscaria? Tenha misericórdia do seu vizinho, dos seus amigos que não têm Jesus ainda. Que coisas terríveis aguardam do outro lado. Tem misericórdia. Ele pode nem aceitar, mas você tem que falar para ele. Mostra para ele. Infelizmente, hoje muitos crentes têm medo de tocar nesse assunto. Morte, inferno, sofrimento eterno para quem morre sem Cristo. Tem medo. Se eu faço com o vizinho, vai nem me dar bom dia mais. E o cara estava morrendo. É que mata a boca. Não pode nem aceitar, mas mostra a realidade para ele. Porque essa mensagem, essa realidade, costuma despertar medo na pessoa. Medo. Só que esse medo é um medo positivo. Ele leva muitos a acordar. Peraí. Se você está falando a verdade, isso mesmo, então eu estou numa situação difícil. Tem alguma saída para mim? Tem saída sim. Então é um medo positivo que leva a pessoa a acordar, a despertar. A igreja está cheia de pessoas que se converteram com medo de ir para o inferno. Ouviram a mensagem do sofrimento eterno, todo mundo ficaram com medo. E eu fui um deles. E foi colocado no inferno na minha frente assim, eu fiquei apavorado. Não, aonde está o escape para mim? Eu preciso sair dessa situação. O que eu vou fazer? É só você aceitar Jesus, rapaz. Tem bicho de cabeça, não. Vai na igreja, aceita Jesus, se batiza, permaneça. Nunca mais sai da igreja. Quando só isso, não tem um bicho de cabeça. Deus fez a coisa tão simples, tão clara, que até uma criança entende. Que vem te prega às vezes, faz um apelo, um marmanjão aí, não está nem aí. Esse cara Jesus está lá, emburrado, lá, cara fechado, e a criança vem aqui na frente, aceita Jesus. Vai lá em Vila Nova. Vai lá. Aí, ó. Vai lá. O marmanjão não vai tomando cerveja, jogando, fumando maconha, está nem aí, ele está pregando. Tá... Eu não sei, quando eu prego lá, não vou assunto mais ninguém. E aí, eu começo a falar dali a pouco, quando estou julgando, é granada em cima dele mesmo. Mas se não falar a realidade, só não chegar. Então você vai lá ver crianças simples, tá? Dando glória, aceitou Jesus, está lá, e irmão manjando está bem aí. Então Deus fez a coisa tão simples para salvar o homem, que até uma criança entende. E eu creio que você está entendendo também. Amém? Pelo amor de Deus, como diz Paulo, pela compaixão de Cristo, não deixe o seu vizinho para trás. Assuma perante Deus um propósito de vir para a igreja acompanhado do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Assuma esse propósito. Você não quer trabalhar para Deus? Isso aqui, ó. Não quer trabalhar para Deus, não. Trabalhar para Deus é lá fora, da porta para fora. Chamar o seu companheiro, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Vamos na igreja. Vamos lá. Eu já falei uma vez aqui que meu sobrinho Jesus levou, quando ele tinha 8 anos de idade, vai lá no Morro do Alemão, e pegava o irmão dele que estava envolvido com os traficantes lá do morro, e ele chegava a pegar nas costas
Aí assim, entra, não queria entrar, e o garotinho atrás, entra. Ele acabou aceitando Jesus. Não deixe o seu vizinho para trás. Veja o perigo que ele está enfrentando se ele morrer de hoje para amanhã. Tenha compaixão da alma dele. É uma pessoa infeliz, penada, uma alma penada, que precisa de Cristo. Essa realidade incendiava o coração de Paulo. Paulo via todas as pessoas sem Cristo perdidas. A família, perdida mesmo. E esse julgou até devedor. Eu sou devedor. Tanto de grego, barba, como de judeu, todo mundo. Eu devo a explicação do Evangelho a essa pessoa. Mas isso São Paulo. E hoje nós não somos diferentes. Nós também temos que nos considerar devedores. Se nós não evangelizamos, não falamos da vida de Jesus, nós estamos devendo, estamos no vermelho com Deus. Então, volto a dizer, irmão, pela compaixão de Cristo, assuma de Deus esse propósito. Eu vou levar alguém à igreja. Nem que seja uma pessoa. Você sabia que 70% dos americanos nunca levou uma alma a Cristo? 70% do povo evangélico da América, dos Estados Unidos, nunca levou uma alma para Cristo. Eles se baseiam nas campanhas que os pregadores estrelas fazem. Jim Swagger, Billy Graham, eles se baseiam nessas campanhas. Com essas campanhas, as igrejas enchem. Agora, a igreja em si, o povo da igreja, 70% deles, nunca levou uma alma para Jesus. Infelizmente, o Brasil é um macaquinho de imitação dos americanos. A maioria não está esquentando cabeça em trazer alma para a igreja. Essa mensagem está ouvindo hoje, deve ter um pecador ouvindo ali, e agora ia fazer apelo. Meu filho, você não quer se livrar dessa situação? Você não quer entregar Jesus em sua vida? Poderia ter um pecador ali se rendendo. Mas, vamos ficar pregando aqui para a igreja salvação. Eles já estão salvos, não tem salvação. Traga a pessoa que não tem Jesus para a igreja. Isso tem preocupado a minha alma. Meu Deus, quantas pessoas nós batizamos no ano passado? Esse ano, já estou criado no ano, não tem ninguém para batismo. Isso me traz preocupação na minha cabeça. Eu vou ter que largar o pastorado para ir de casa em casa aí evangelizando, e eu tenho uma igreja bonita, enorme, para fazer isso. Então tenha misericórdia das pessoas que estão sem Jesus, irmãos. Assuma perante Deus esse propósito. E eu digo mais, esse propósito é o ponto máximo da sua vida com Deus. Se você fizer isso, você vai fazer mais nada. Você não pode mais nada da igreja. Você trazer algo para dentro da igreja. Porque fora disso, tudo que faz na igreja, para Deus, não tem muita serventia. Olha, te pega um tempo aí com festividade da igreja. Pega um tempo precioso. Para pintar isso aqui e fazer até a eleição aqui na igreja. Deus não está nem aí para essas coisas. Agora, se você trouxer um pecador para a igreja, aí os anjos cantam de alegria no céu. O próprio Jesus disse isso. A alegria do céu, os anjos louvam a Deus quando o pecador se arrepende. Quer provocar alegria no céu? Assuma de Deus esse propósito. Eu vou trazer gente para a igreja. Eu vou adotar uma pessoa. Eu vou adotar uma pessoa. Escreve o nome dele, jejua por ele, ora por ele. Daqui a pouco o Espírito vai te incomodar para você ir visitar. Fazendo isso, você está colocando uma festa no céu. Você está alegrando o coração de Deus. E essa é a missão principal da igreja. Eu aqui tenho estado muito preocupado com essa questão. Muito. Eu não vejo ninguém, nem para a igreja do culto, uma bênção. Nosso estudo aqui é uma bênção, não está bom o culto? Tá ou não está? Fala aí, me ajuda aí, gente.
Mas pode melhorar. Pode ou não pode? Nosso estudo está bom, mas pode melhorar. Olha só. Olha quanta cara bonita aí, canta tua igreja. Mas isso não é o suficiente. A nossa missão é fazer missão. A nossa missão é testemunhar de Cristo. Missão única na terra nossa. Testemunhar de Jesus. Então volto a dizer, tenha pena daqueles que estão morrendo. Achou, né? É o verso 38. Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivemos todos. Ou outra tradução diz, para Ele todos estão vivos. É o verso 38. Lucas 20, 38. Não existe um morto. Tanto faz no corpo como fora do corpo. A pessoa continua viva. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé em nome do Senhor.